isso aí. Olha aí, e quem já chegou aqui na sala? Nosso professor, grande Túlio. Oi, pessoal. Papo aqui, Boa obrigado. tarde. Tudo bom, Túlio? Prazer, boa tarde. Prazer, Alex. Tudo bem, jóia? Romeu? Como é que vai os demais aí? Muitas pessoas também já aqui. Você viu que estava a apresentação sua, gostou da foto aí, né? Ah, tá ótimo. Túlio, vai me perdoar, mas não teve jeito de melhorar. O Maurício falou que a foto dele estava feia. Ai, Maurício, desculpa, mas não tem. Olha, que amigos que eu tenho, hein? Que coisa. Aliás, ele pediu desculpa, Túlio, porque ele vai talvez atrasar um pouquinho a entrada dele. Está na estrada ainda, coitado, estava vindo lá, teve um compromisso de última hora. Eu e o Alex, a gente duvida um pouquinho que esse compromisso realmente seja trabalho, tá? Trabalho a gente acredita, tá bom? Não, ele me ligou, não tem problema algum, imagina. Ele falou para você. Olha, aqui também temos aqui presença do Dr. Cláudio Terazaka. Olhe bem, Túlio, que é um amigão nosso também. E ele é médico, mas ele não perde uma live, só para você ter ideia. Né? É bom, que maravilha, muito bom. Olha a Patrícia aí, amiga nossa também, a gente dá para conversar. O Alan também. Opa, pessoal forte aí, presente aí, graças à sua presença aí, pessoal prestigiando, bacana, viu? Ah, é bacana. Mas olha, Túlio, olha, bom, eu acho que nós podemos começar, né? Olha, a sala, enfim, agradecer, gente, quem não conhece, o professor Túlio, assim, é uma pessoa assim, de um carisma, de uma humildade, assim, ímpar. Eu tive o privilégio de tê-lo na minha banca de doutorado, né? E ele foi super gentil, fez elogios, portanto, demonstrando ser uma pessoa muito gentil lá pela... Olha, o momento danado, viu? E eu me... Muito carinho, Túlio. E, mais uma vez, eu acho que eu já agradeci, mas talvez na atenção a gente não tenha agradecido o suficiente, viu? Foi uma satisfação, uma alegria muito grande ter você na minha banca, viu? É uma das coisas que a gente guarda e a gente guarda sempre para falar, né? Com muita alegria, viu? Foi um momento muito especial. E hoje é um momento especial, né, Alex? De ter você aqui para falar, né? Um pouco um pouco não, né? Mas enfim, dessa experiência imensa que você tem, né? No direito, no trabalho como geral, mas hoje com esse tema mais específico que está preocupando, a gente estava trocando ideia, né? Preocupando, ou que eu acho que merece mais atenção, cada vez mais atenção, que é essa questão da assessoria jurídica. Você vai falar da trabalhista, mas o que for falar, dito aqui, vale para todas as assessorias, né? Aquele que atua de forma a assessorar preventivamente, ou, enfim, e que a gente, às vezes, não dá lá muita atenção. Então, olha, fica aqui o nosso agradecimento. Eu e Alex aqui somos seus alunos hoje, né? E a sala é sua, e muito obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza de estar aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo. Bom, dou boa tarde, eu agradeço o convite e as palavras gentis do Romeu, né? O fato da gente estar junto em alguns momentos, esse momento de coroar uma pesquisa na sua banca de doutorado, é um momento tão importante, né? A gente fica numa egrégora de pesquisa, de vibração com o intelecto, com o nível dos pensamentos e das ideias, muito interessante. Muito prazer aí ao doutor Alex, salvo engano, o senhor, Vossa Excelência, né? Imagina, Túlio. Era de Guarulhos também ou não? Eu fico mais na região da entrada de São Paulo, da região de Osasco. Eu estou em Barueri, né? A primeira vara de Barueri. Mas já passei por Jandira, pela Barra Funda também, por Cotia, etc. Porque eu moro em Itu e aí fica mais fácil para mim, né? Poxa, que bacana. Pertinho ali, Túlio. Pertinho. Se você me permite, queria também apresentar e destacar a presença da doutora Andréia, que está aqui representando a nossa Ordem dos Advogados. Privilégio. Bom, gente, então, assim, o que eu gostaria de contar um pouco, né? Eu até tinha comentado quando a gente estava na escolha do tema com o colega Romeu, que essa questão da consultoria trabalhista ou da assessoria trabalhista
ou a advocacia consultiva, é algo que, na verdade, eu tenho feito praticamente há 20 anos, né? Porque na minha história, eu comecei eu enveredei para a área de direito do trabalho justamente quando estava no segundo ano, né, de graduação lá na PUC. Eu lembro que estudava pelo livro Iniciação ao Direito do Trabalho, do Amauri, que era, salvo engano, ali devia estar na 27ª edição, alguma coisa do tipo. Ele era mais parrudinho, mais bochudinho, né? E aí, quando eu vim, olha, Francesca, saúdo a colega, professora do Mackenzie, da Universidade de Roma Tua Vergata também. Benvenuta, boa tarde. E aí eu lembro que veio um amigo meu, né, dizendo assim, olha, estão procurando estágio, né, no escritório. Aí estava escrito Mascaro Nascimento, né, no cartão que deu da pessoa que estava procurando. E aí eu falei, esse é o cara do livro, né? Eu falei, esse é o cara do livro, né? Que tinha lá o Edifício Itália, 26º andar e tal. Aí eu fui lá fazer a entrevista, fiquei ali, e aquela coisa, viu, Alex, você acha que não é da sua época, não, né? Mas quem fazia estágio na época, na Justiça do Trabalho, nas antigas, em Ipiranga, São Luís, Alfredo Issa, Rio Branco, era mesmo um pouco no começo office boy de luxo. E eu até conto, assim, brincando, antes da gente adentrar propriamente no tema, né? Eu lembro disso, porque na graduação, né, estava no segundo ano, você põe um terno. Geralmente você usava terno para ir em baile de 15 anos, para tomar todas, ou casamento, né? Era uma ocasião muito ilustre para ver, né? Aí eu lembro que eu saí do metrô, eu acho que eu devia estar me sentindo tão chique indo trabalhar de terno, que quando eu saí, tinha aqueles camelôs na Praça da República e falou, Tom Cruise, né? Falou para mim, eu devia estar me sentindo para ir trabalhar, né? Mas, enfim, aí eu entrei, fiquei lá um tempo, né, nessa advocacia e já estava no segundo ano, foi quando eu tive aula com a Carla Romar, tinha sido minha professora, hoje é minha sócia, né, a vice-coordenadora da pós Estrito Senso lá da PUC, né? Ela foi orientadora ou foi Humanos? Foi Humanos, né? Então, é muito interessante, né? Eles estão num momento muito bom lá na PUC, ambos, né? E, olha, Milena, bem-vinda também. Milena hoje, que era da antiga da Mascaro e agora está lá no escritório nosso também. Lá, conheci também a Patrícia, né? Conheci a Patrícia Helena, essa colega professora também, advogada das antigas da Mascaro, né? Enfim, eu só quero falar esse negócio que depois eu fui fiquei um tempo fazendo essa coisa de estágio de rua, né? Eu estava no segundo ano, e depois abri uma vaga para assessorar o professor Amauri nas pesquisas, né? E aí para o consultivo, porque lá no escritório tinha só lá do professor Amauri uma área para ele fazer os grandes pareceres e a consultoria dele de rotina. Por que eu estou dizendo isso, né? Foi que lá estão as bases de como ele me indicou algum método, né? De como eu poderia partilhar com vocês de como se fazer a advocacia consultiva e também os riscos dela e responsabilidade. Então, na verdade, quando a gente vai tratar do tema de hoje, posto, a gente tem que saber primeiro o que é, quais os métodos para fazer isso e também os riscos, né? Porque como advogados, a gente acha assim, poxa, que tipo de advocacia é essa? Qual o papel dela, seus objetivos, qual o seu método, quais os cuidados do advogado, né? Porque nós vivemos numa grande sociedade de informação e, na verdade, às vezes a gente não tem a fonte confiável, né? Porque é muito disso que diz, artigos de tudo, as pessoas escrevem sobre tudo, desde Facebook e opinam. Vivemos numa grande ágora virtual, né? Mas, às vezes, a gente tem que ter um critério, antes de mais nada, seletivo de informações. Por que eu estou dizendo isso, então, rememorando esses velhos tempos? Na época, tinha o professor Amauri, uma das coisas que tinha lá no escritório para fazer era o tal do boletim Mascaro. E chegavam lá o Diário Oficial da União, né, o jornal, para publicando as legislações, portarias, e o Diário da Justiça. Então, uma das minhas funções lá para assessorá-lo era separar tudo que tinha de novidade de legislação, algum impacto no trabalhista, no processo do trabalho, no direito empresarial, enfim, e também em termos de portaria, legislação,
e também uma grande olhada, um acompanhamento constante no Diário da Justiça. E lá no Diário da Justiça, a gente via as decisões do TST. Eu ficava com o dedo preto, assim, de ficar folheando e filtrando, e depois eu começava a colar uns post-it de tudo aquilo que era... Muito era despacho, né? Na época eu fiquei craque em OJ e súmula do TST, igual o Alex deve ter sido para prestar concurso, né, Alex? Porque você fala OJ tal, súmula tal, OJ... Porque você lê tantos julgados, a maior parte deles era agravo de instrumento, já tinha essa coisa de destrancar recurso de revista, mas quando havia uma decisão turmária do TST apreciando o recurso de revista, você já via algo que começava a ou sinalizar uma mudança daquela OJ ou súmula, ou mesmo um tema novo que primeiro surgia nas turmas, a gente conseguia sentir até isso, uma tendência da jurisprudência. Depois das turmas, migrava para a SDI, então logo tivesse uma decisão da SDI, a gente noticiava, porque aquilo já seria uma base para começar a orientar os clientes. Uma decisão do TST, da seção de dissídios individuais, que como a maioria, ou quase todos sabem, tem por função uniformizar a jurisprudência do TST dentro do TST, né? Essa é a grande questão. E aí, o que acontece, pessoal? A gente via, então, uma tendência. Então, quando iam pessoas consultar o professor Amaury, mesmo para ele atualizar as obras, ele tinha um grande termômetro de acompanhar a jurisprudência a partir da fonte mesmo oficial, em primeira mão, do Diário da Justiça, porque não tinha internet, muito dessas coisas, né? Então, assim, a primeira questão é sobre essas fontes, né, de como a gente faz pesquisa e se atualiza, né? Aí, eu comecei a ver o que era a advocacia consultiva, né? Primeira coisa, o que eu poderia falar, Romeu? A advocacia consultiva, ela é aquela que não é contenciosa ou litigiosa. Nossa, uma definição, né, de algo por aquilo que ele não é. Que coisa estranha, metodologicamente não se faz, né, Romeu, como professor. Você não pode conceituar algo por aquilo que ele não é. A advocacia consultiva é o que não é contenciosa e litigiosa. Bom, mas vamos lá. De um modo geral, o que está dentro dela, por não ser contenciosa? Ela envolve prevenir riscos, análise de risco. É um investimento, eu costumo dizer para as empresas, que está cada vez mais crescendo. Que no nosso país não temos tanto essa tradição. Não temos essa tradição, inclusive até em termos de formação jurídica. Outro dia eu estava lendo um texto sobre acesso à justiça da Maria Tereza Sadek, cientista política, que inclusive foi um tempo diretora lá do CNJ, porque precisamos mudar, inclusive, a mentalidade nos cursos jurídicos, para a gente saber que está dentro da advocacia a figura da advocacia preventiva, da advocacia de orientação, da advocacia consultiva, para orientar empresas, orientar trabalhadores, enfim, o seu cliente. Sua função principal é prevenir litígios e fazer a sua conformidade com a legislação, mas isso, e eu tenho notado que vai crescendo. Quais são os instrumentos dela? A gente tem desde pareceres, né, os tradicionais pareceres de especialistas, como era de grande nome o professor Amaury Mascaro Nascimento, emérito lá da USP, esse grande nome, sem dúvida, o parecer é um dos principais setores lá do escritório, mas depois a gente vê também uma advocacia consultiva mais rotineira, mais de legal opinion, eles começam a chamar hoje em dia, ou consulta, e a gente vai vendo, não só para os processos, um papel, então, da advocacia também consultiva mais recente, né, para questões mais atuais, por exemplo, né, eu até estava conversando com a Patrícia um dia, falou, olha, cada vez mais a figura do compliance, né, a compliance é uma conformidade, né, estar de acordo com. Agora, você fazer um programa de compliance não necessariamente envolve outros temas da advocacia consultiva, mas tem se tornado comum. Você mapear o acervo de documentos, os modelos de contrato, quais são as formas de controle de jornada, porque a gente trabalha muito com, em primeiro lugar, com a constante atualização da lei.
ainda mais em tempos de pandemia, né? Segundo, com a constante mudança da jurisprudência trabalhista, que a gente vê muitas vezes assim, a gente tem que dar os cenários para os nossos clientes. Quer dizer, muitas vezes a gente vê uma tendência dos processos em primeira instância ou segunda instância, mas várias situações em que os regionais divergem do próprio TST. Por exemplo, aquela questão da estabilidade de gestante e contratos a termo. Eu também sempre achei que são figuras e institutos incompatíveis entre si, né? Porque garantia é uma restrição à dispensa imotivada. E no contrato a termo, a causa de extinção é o termo, né? É o prazo a que se chegou. Agora tem também essas questões novas que deslocam, como a LGPD. Quando sobreveio a reforma trabalhista, também uma série de atuação que os advogados trabalhistas puderam fazer, no sentido de fazer um cliente até nomeou esse programa como kit de atualização, kit reforma. É um kit para as empresas, né, para atualizar e ver as oportunidades. Então, veja, uma das funções do consultivo é prevenir litígios, ok, isso está bem compreendido. Outra é você ver as oportunidades também da legislação de gestão. Oportunidades, claro, dentro da lei, né? Que às vezes você, como advogado, pode falar, se você quiser, hoje você pode fazer controle de ponto por exceção. Se a negociação coletiva que você fazia nesse matéria emperrou com o sindicato, você pode tirar esse tema das mãos do sindicato e tratá-lo individualmente, por mero aditivo contratual. Às vezes não tem. Então, essa questão. Então, uma das questões que a gente costuma dizer é, você faz uma espécie de imersão no cliente, isso aproxima muito o cliente. Você fica muito próximo do cliente. Teve vários clientes hoje do escritório que começaram o nosso relacionamento aí com o cliente por meio de uma consultoria, né? Às vezes chegam também uma consultoria pela confiança que você estabelece com o jurídico interno da empresa, porque às vezes o jurídico interno vivencia as mesmas dilemas que o advogado consultivo externo vivencia, né? Então, muitas vezes um advogado jurídico interno quer partilhar os riscos, partilhar a responsabilidade com alguém externo para falar, eu estou orientando toda a empresa e o RH nessa mega mudança, nessa reestruturação de pacote de benefício, nessa mudança de política, às vezes tem até um reenquadramento sindical. Eu estou orientando assim, mas eu queria também uma consulta, uma legal opinion externa para saber se eu estou adequado, se eu estou no caminho certo, na minha leitura, né? Então, tem essa função também com quem trabalha no jurídico interno da empresa. E uma live que eu fiz sobre isso, tem uma peculiaridade que eu quero tratar depois. A consultoria não é responder de qualquer jeito. Primeiro, a gente está vendo quão dinâmica e muda a jurisprudência do TST, ou quando tem divergência entre regionais e TST, e mesmo entre Justiça do Trabalho e Supremo. E aí você tem que ter um critério para, primeiro, estar sempre atualizado e falar como é que eu vou orientar meu cliente. A partir do momento que tem algumas questões do Supremo e estamos aí, de algum modo, que a gente vê no processo, não sei se essa impressão do Romeu e do Alex e dos demais, mas as reclamações constitucionais estão judicializando no âmbito constitucional, né? Claro, pelo nome já diz, mas de algum modo sedimentando e pacificando temas que às vezes na Justiça do Trabalho existe alguma resistência em interpretar um dado sentido quando o Supremo já decidiu daquele jeito, né? Agora, o que eu gostaria de sublinhar aqui para vocês, né? Já falei, então, das finalidades da advocacia consultiva, dos documentos que eles podem fazer, né? Como parecer formal a ser juntado no processo, a gente já fez isso em algumas ocasiões. Essas legal opinion, ou opinião rotineira com pacote de consultoria para assessorar a RH, e tem também uma questão que às vezes chegam grandes processos. Outro dia chegou um processo cuja inicial foi distribuída lá no Sul, não é cliente nosso, mas eles queriam já uma análise, porque a ação valeria 12 milhões.
né, pelo pedido que estava sendo feito. Porque aí eles tinham falado, qual o risco? Qual estratégia de defesa? Às vezes eles querem ouvir mais de um advogado, como um médico, eu acho, né, doutor Cláudio? Às vezes um cliente, ou no caso um paciente, vai ouvir uma opinião do médico, mas é um caso tão grave que quer ouvir mais de uma opinião, né, para saber se tem uma coisa complementar ou outra, enfim, para casos muito sensíveis, né? E aí a gente identifica as alternativas também, mesmo para fazer uma orientação sobre um processo, sobre uma estratégia, que ainda não está sendo conduzido por nenhum outro colega. A gente está opinando, mas o processo acabou de chegar e a gente está falando, assim, as nossas recomendações sobre o tema, né? E aí, o que eu acho interessante, né, contar para vocês? A gente vê que cada vez mais a gente está mudando na linguagem, né? Falando um pouco agora sobre o formato. A gente está cada vez com informações com objetividade, com praticidade, porque uma das grandes finalidades é você faz um parecer, você faz a pesquisa, fundamenta aquilo, quer dizer, ser objetivo, ser simples, não significa você ser desfundamentado, né? É igual às sentenças judiciais, viu? A gente também é cobrado, viu, doutor Alex? É a fundamentação, se não parecer, não tem. A fundamentação tem o relatório. Então, pegando esse gancho da sentença, a gente tem que ser num formato cada vez mais simples, com objetividade, apresentando o leque de opções, falando, olha, essa tua decisão, a sua situação, você pode escolher o caminho A, B ou C. O caminho A tem o risco X, o caminho B tem o risco Y, e o caminho C tem o risco Z. A decisão vai ser de vocês. Aí, aquilo que você vai escolher, né, os gestores da empresa, às vezes é o RH, às vezes é o cara dos relações sindicais, às vezes é o jurídico interno, às vezes é o presidente, superintendente, diretor financeiro, né? E aí a gente vai estar junto para, a partir do leque de soluções e apontamento dos riscos, qual vai ser a trilha que vai ser seguida, né? Então, você tem que ter uma linguagem muito acessível. Agora, pegando aquele gancho, uma das questões que eu, como advogado, já pensando no nosso risco, viu, o Romeu, as pessoas precisam levar um pouco mais a sério com cuidado. O próprio advogado, já que é uma palestra, um contato, um diálogo, né? Eu quero conversar com vocês mesmo. A gente, como advogado, a gente tem que demonstrar os documentos que a empresa mandou, as perguntas que foram formuladas, as respostas, às vezes, as informações prestadas. Nisso daí é como a parte do relatório da sentença, viu, Alex? É uma coisa assim, do caso concreto. Eu aprendi isso com a Mauri, que é da colocação do problema e do caso concreto. Você faz o resumo. A empresa está assim, é da categoria enquadrada nos sindicatos metalúrgicos, tem uma previsão na convenção coletiva de fornecimento de vale-refeição para restaurante. No momento da pandemia e por provocação dos trabalhadores, ela cogita modificar o vale-refeição por vale-alimentação para comprar lá no supermercado. Indaga sobre os riscos e prejuízos. Forneceu-nos as cláusulas e as convenções coletivas que ela adota. Indagada sobre se tem documentos sobre a vontade dos trabalhadores, se concordam, mandou-nos, enviou-nos pesquisa de opinião e ata de deliberação, sei lá. Estes são os documentos, aí você encerra. Assim posta a questão, passamos a opinar. Você sedimenta, ao mesmo tempo, a moldura fática, a situação concreta, e você, como advogado, você tem que, de algum modo, se resguardar. O advogado não confia muito em ninguém, né, Romeu? Quer dizer, a gente confia desconfiando, é cliente nosso, mas você tem que trabalhar porque você vai dar a sua opinião com base em algumas informações que chegaram até você. E essa parte da colocação do problema ou do objeto da consulta serve justamente para você inserir neste documento todas as informações que te foram franqueadas e quais são essas informações, né? Aí você responde, né, a fundamentação e faz uma conclusão, avalia os riscos, faz sugestão, né?
Muitas vezes também... Então, assim, isso é uma questão que eu acho muito importante. Você documentar como advogado uma estrutura de consulta que também já te resguarde como advogado e fala, o que me informaram foi isso, portanto, a minha análise do caso, o meu parecer, foi com base nessas informações. Se houve equívoco nessas informações prestadas, aí não fui eu, advogado, que cometi algum equívoco. Eu estou, então, me certificando disso daí. E aí você vai identificar os riscos. Às vezes tem riscos a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Ontem, por exemplo, eu estava dando uma aula de introdução ao estudo de direito e tinha uma parte lá que eu estava falando da teoria geral do processo, né? E aí eu convidei uma amiga minha que passou por grandes empresas para ela falar sobre contingenciamento, né? Essas políticas aí de provisionamento, contingências, como é que eles também avaliam cada vez mais as empresas com volumes de processo, não é tanto uma advocacia que me atrai, não é um perfil lá nosso do escritório, mas como você fala, a gradação dos riscos, né? Possível, provável, remoto, quais são as métricas e critérios que você vai tirar de um, ou conforme a fase em que esteja o processo, pode mudar do provável para o remoto, a partir de uma decisão, né? Então, muitas vezes tem essa finalidade, a ideia de avaliação dos riscos, né? Tem situações que a gente não vê muito risco, né? Mas às vezes a gente sinaliza, né? Porque tem algumas surpresas aí na Justiça do Trabalho. Agora, eu queria também falar com vocês sobre, antes de falar do método que o professor Amaury me dizia, que eu quero... faz 20 anos, né, que eu aprendi isso com ele, fiquei 14 anos com o professor Amaury, e eu queria partilhar um pouco como era esse método dele, né, e que você vai ver um método quase cartesiano, né, científico mesmo. Uma outra questão da consultoria, pessoal, no caso eu estou falando da consultoria trabalhista, mas em termos de método ou risco, claro, isso vale para qualquer esfera, né, a área, como disse o Romeu já, claro. É uma ideia que o consultivo ele tem que ter uma visão, não é qualquer um que tem que fazer, saiba fazer, devido a vênia, assim. Você tem que ter uma visão um pouco mais ampliada, de 360 graus e às vezes até interdisciplinar. Às vezes, vem alguma coisa, por exemplo, de uma grande empresa fez um acordo de PLR que o tributário validou, o tributário previdenciário. Então, ele analisou aquele conteúdo, a forma, as metas, os critérios de pagamento, a periodicidade, à luz de decisões do CARF e da Justiça Federal, né, em termos de receita. Então, estão trabalhando com a lei de custeio. Quando chega no trabalhista, os critérios são similares, mas não são os mesmos. São parecidos, mas não são idênticos. Então, muitas vezes, você acaba criando cada vez mais um diálogo, não só com a sua área trabalhista, mas também com áreas anexas ou adjacentes, assim, que tenham uma interlocução. Um exemplo desse muitas vezes, com o previdenciário, com o tributário, por aí vai. Outra muito interessante é você revisar contratos de PJ, de prestador de serviço, né? Quantos juízes, às vezes, olham no próprio documento e já falam, olha, o próprio contrato já está dizendo que você está tratando como empregado, né? Então, às vezes, assim, fica até meio complexo, depois de uma defesa, para você falar, não, era uma pessoa jurídica com autonomia. Então, às vezes, a gente, com a maior das boas intenções, isso não só para PJ, mas até terceirizados, né? Terceirizados grandes mesmo. Tem algumas cláusulas, às vezes, que atrelam o reajuste do contrato ao reajuste da categoria no sindicato. Então, vejam, assim, tem coisas que não convém misturar. Apesar de ser um padrão mercadológico, mas você não pode, de algum modo, atrelar o reajuste do seu contrato de terceirizado, que é uma empresa terceirizada, ao índice que for deferido da negociação coletiva dos seus empregados diretos. Então, são coisas distintas, mas é que na praxe do mercado, às vezes a gente vê contratos com esse critério. Então, você fala, bom, que terceirizado é esse, cujo contrato de prestação de serviço
tem por objetivo majorar conforme o reajuste da categoria tua, que é tomadora, né? Então, são coisas que a gente olha, então, que tem uma visão de, digamos, mais abrangente em termos de áreas. E essa abrangência também, muitas vezes, o cliente vem com uma... Veja, não é só em relação às áreas. Às vezes a gente não fica distrito a isso. A gente faz uma resposta e fala, olha, eu acho que você tem que confirmar e validar essa informação com um advogado especialista na área tributária ou na área de direito empresarial. Então, às vezes, a gente tem que ficar também muito atento a isso, né, Romeu? Essas questões com uma visão um pouco mais ampla. E, às vezes, vem uma pergunta específica que o cliente mesmo que está formulando a pergunta nem sabe um outro desdobramento que pode ter dela. Então, isso é uma coisa que você tem que conhecer, às vezes, o histórico da empresa. Quanto mais você conhecer, melhor, né? Agora, só para falar a última coisa, é o seguinte. Como que o professor Amaury falava para a gente fazer consulta, né? Ele falava assim, olha, Túlio, tem mais ou menos umas 5 etapas aqui, né? A primeira etapa é você receber as informações, fazer reunião de alinhamento e dominar os fatos. Então, ele vai te dar uma questão de fato. Às vezes, a questão de fato vem pelo médico do trabalho, vem pelo RH, que não é nem do jurídico, né? Do mundo jurídico. Então, você vai receber as informações todas, né? E vai dominar os fatos. A primeira questão é dominar os fatos. Depois, um segundo passo, você vai identificar as questões jurídicas. Porque tem fato que é relevante, tem fato que é... Não importa se o uniforme é amarelo ou branco. O que importa é se a cor do uniforme, eventualmente, é o mesmo que do terceirizado, por exemplo, né? Então, qual é a relevância, em termos de relevância jurídica, quais são as questões jurídicas relevantes, sensíveis, que você já está identificando. Aí você passa para o terceiro passo, pesquisa. Essa pesquisa, Romeu, é uma pesquisa que era assim, quando o professor Amaury ia fazer um parecer, ele falava, olha, o caso é esse. Olha, eu saía pesquisando assim, doutrina, jurisprudência, legislação, histórico de legislação, exposição de motivos da lei. E tinha muitos casos que na época nem tinham chegado. Eu lembro quando os pareceres que foram de stock options aqui, nem tinha nada disso. Cláusulas de permanência ou pactos de não concorrência. E aí você vai vendo e fala, nossa, e você vai fazer uma imersão mesmo na pesquisa. Muitas vezes, quando você está fazendo uma pesquisa, às vezes você volta para o... Você identifica uma outra questão, aí você volta para o cliente, olha, preciso de uma informação complementar. Aí você volta para o tópico 2, ali do nosso roteirinho de consulta, né? Preciso mais de uma informação, ou né? Então, é muito interessante essa questão, né? Então, você pesquisa, aí depois o Amaury falava assim, né? Ele falava, olha, estou aqui com o material que você pesquisou, agora é texto, né? O texto escrito e testa, cabeça, né? Em italiano, texto e testa. Ele falava brincando assim, que é justamente isso. Agora é o momento de você digerir todas essas questões, todas as informações e refletir. Quando a gente fala da reflexão, do pensamento analítico, já é um cuidado aqui que você tem que prometer a sua... Todos estamos urgente, tudo é urgente, claro, mas eu costumo dizer, a orientação que você faz no consultivo pode te atrair grande responsabilidade. Então, você tem que ter um mínimo de prazo de maturação das ideias e de reflexão e para fazer a pesquisa de jurisprudência. Né? Às vezes, fazendo uma pesquisa de jurisprudência, por exemplo, Romeu, como é que você vai quantificar se a jurisprudência é majoritária ou minoritária? Significa que você fez num espaço amostral de pesquisa, você fez um monte de pesquisa. Você tem até numericamente ou quantitativamente algum critério para você falar. A jurisprudência majoritária fala que é tranquilo você fazer isso. Só que tem uma corrente que é minoritária, que entende que tem risco. Então, aí você expõe. Mas para você falar o que é majoritário e minoritário, pressupõe que você pesquisou um monte. Né? Porque você tem que... Majoritário e minoritário, isso é um espaço amostral. Né? Então,
E às vezes é tão interessante, né? Depois chega a última fase, que é a redação propriamente do documento. Eu lembro que quando eu comecei a assessorá-lo nas consultas, para minotar algumas consultinhas mais simples, lá junto com o professor Amaury, você via nas consultas, eu fazia um monte de redação, assim, de repente a coisa tinha 2 páginas ou 3 páginas, uma consulta simples. Ele pegava os parágrafos, parecia assim, ele ia cortando, ficava assim, 3 parágrafos. Tudo aquilo que você trouxe, Túlio, assim, a ideia, a essência é essa. E ele tirava muitos advérbios, adjetivações, porque é uma linguagem um pouco objetiva. Você está falando assim, o que diz a lei, qual que é o conceito disso, como entende a jurisprudência e qual o cenário melhor para você tomar sua decisão, ponto. Então, assim, tem que ser objetivo. Então, eu ficava até falando, poxa, ele enxugou tanto o meu texto, tinha caprichado tanto, né? Eu era da graduação, mas é a ideia que ele falava também da síntese. A síntese do pensamento. Ele falava que enquanto a pessoa está muito prolixa na transmissão das ideias ou na escrita, é porque ela não dominou o conceito, ela não dominou a essência dos institutos que estão ali sendo objeto de orientação. Então, mas você só faz uma síntese após uma reflexão. Vejam, então tem uns insights que às vezes o professor Amaury tinha que era primoroso. Por exemplo, a ideia de stock option, que não tem nenhuma regulamentação. O que são stock options? Planos de opções de ação para os seus supervisores, as empresas ou diretores ou executivos, fornecem ou a título mais baixo do que no mercado imobiliário de ações, a preço menor, ou às vezes concedem gratuitamente. Na maioria dos casos, o trabalhador paga para adquirir essas ações da própria companhia. Então, isso teria uma espécie de integração entre o capital e o trabalho, que traria um engajamento desses grandes executivos, que, se sentindo um pouco donos, acionistas, entre aspas, das empresas, gostariam que a empresa crescesse muito, porque o valor das ações que ele comprou aumentaria um monte. Então, teve ações aqui na Justiça do Trabalho Brasileira da Microsoft, da IBM. Foi uma prática comercial e laboral que veio, sobretudo, dos Estados Unidos, dos países anglo-saxões, eu diria. Mas, olha assim, como não tinha nada disso, chegou um parecer lá, de uma vez, de uma grande empresa, falando, qual a natureza jurídica disso? Ele fala assim, olha, isso é uma modalidade de acionariado. Aí ele falou, o que nós tínhamos na nossa legislação era só a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, e excepcionalmente na gestão da empresa. Aí você pega essa matriz constitucional, que é da ideia de participação dos lucros e resultados, que é uma figura desvinculada do salário, e ele construiu um raciocínio como exemplo assim, é uma forma um ajuste mercantil, ok que a jurisprudência viu, mas a natureza jurídica é uma forma de participação do empregado na empresa. E se por nossa legislação até a participação nos lucros é desvinculada do salário, com muito maior razão uma participação acionária dele, assumindo os riscos, inclusive, de ação oscilar para cima ou para baixo. Portanto, é um risco que o trabalhador está pagando, o que é incompatível com a noção de salário, né, para fazer, e a ideia diária, que é condicional, porque salário é incompatível com a noção de aleatoriedade ou condicionalidade, e depois ele vai receber isso daí ou não receber, pode inclusive ter prejuízo. Mas onde eu achei interessante nesses insights onde ele fez na reflexão dele para situar no ordenamento jurídico uma tese, no caso aí dele, né, de um parecer antigo, isso daí, de 2003, parecer 2001, 2002, acho que um parecer, falando de stock options, faz 20 anos que surgiu isso, né, falando da participação dos trabalhadores no lucro e, enfim, da stock option como desvinculado do salário. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma recomendação que a gente faz, estamos todos em tempos super céleres, modernidade líquida, tempos hipermodernos, mas como advogado, né, Romeu, a gente tem que alertar os
advogados que se arvorarem aí na advocacia consultiva, ela traz riscos e grandes responsabilidades. Se você faz uma orientação errada numa escala de jornada que envolve 1.500 empregados, ou numa redação de uma cláusula de acordo ou convenção coletiva que envolve 5.000 empregados numa unidade da empresa, olha a sua responsabilidade como advogado, né? E a gente olha também em termos de mapeamento de risco, já para encerrar, que eu acho que agora é legal a gente fazer um bate-bola, né? Uma dinâmica mais interessante. Quando a gente avalia riscos também, hoje em dia a gente não fica só na justiça do trabalho, de potenciais ações. A gente olha também cada vez mais riscos perante o Ministério Público do Trabalho, perante a fiscalização do trabalho e os sindicatos nas ações coletivas. Então, você olha também na advocacia consultiva um problema que não surgiu um processo, mas potencialmente aquilo pode virar um processo ou até uma ação civil pública. Eu lembro que tinha um cliente uma vez no interior, um cliente meu, ele falou, fizeram greve aqui e tal, eu não... Está discutindo ali no judiciário se vai descontar ou não os dias de paralisação, tal, mas eu gostaria de premiar, dar um bônus para aqueles trabalhadores que não fizeram greve. Aí eu falei, ele chegou com esse papo, né? Falando assim, olha, você não está punindo os outros, mas você está beneficiando os não grevistas, né? Aí eu falei assim, olha, amigo, tem um negócio na Convenção 98 da OIT que é conduta antissindical. Esta postura sua pode ser interpretada pelo Ministério Público como um ato atentatório da liberdade sindical e da greve, porque você está desestimulando de como, de algum modo, você estivesse comprando os não grevistas, né? E, no fundo, não deu outra. Veio a ação civil. Eu alertei dos riscos. Sabe aquela coisa assim, olha o e-mail aqui, eu escrevi. Não, eu avisei, né? Tem até meme hoje em dia, eu avisei, né? Então, mas é muito importante, porque se a gente, como judiciário, uma ação civil pública, claro que na condenação foi, acho que algo de 1,5 milhão, né? Que estava pedindo, né? Acho que deve ter morrido no TRT da 15ª em uns 500 mil. Mas olha a responsabilidade nossa de advogado. A gente acha que a responsabilidade do advogado é só dos prazos processuais, mas uma orientação feita numa advocacia consultiva tem muitos riscos para os advogados, muitos riscos. E riscos elevados, porque se você não alertou de algum cenário, alguma potencialidade, ele pode te cobrar depois, se lá na frente sofrer um prejuízo. Por isso que eu acho muito importante, apesar de todos queremos para ontem, tem que ser rapidinho, consultoria não é pão de queijo, não é fornada de pão de queijo, gente. Desculpa fazer, só estou ilustrando assim de uma maneira bastante vulgar, mas não é assim. Você tem que ser rápido, você tem que ser efetivo, mas dose bem, calibre bem a complexidade do tema que você está investigando com o tempo que você vai se comprometer a entregar. É claro que eles querem o mais rápido. Todo mundo quer tomar decisão rápida. Muitas vezes vem umas informações, às vezes até meio tortas para você. E não dá para tomar. São decisões ou orientações que às vezes envolvem reestruturação. Tem um parecer que a gente está estudando agora de um caso que é um reenquadramento sindical que envolve 850 empregados, sabe? E eu realmente acho que é uma situação de reenquadramento sindical. Mas quando você faz uma migração do sindicato para o outro, porque não gera direito adquirido, você está mexendo coletivamente com uma estrutura, com o sindicato, com eventuais diferenças de norma coletiva antes incidentes. Olha a responsabilidade que a gente assume numa questão dessa. E a gente faz a análise toda. Eu acho que é assim, o que eu queria falar mesmo, eu acho que eu tentei falar, não sei nem se eu falei muito rápido, né? A ideia de conhecer o cliente. Aí tem vários exemplos aqui recentes, que eu estava até pensando em termos de pandemia, esse tipo de coisa. Mas eu acho que pensando no público em geral, que é o advogado, o pessoal da RH, também eles, internamente, têm que tomar cuidado quando orientam e falam, pode fazer.
Justa causa é uma coisa muito rotineira, né? Falando, posso mandar embora por justa causa? Tem um pessoal de RH parece que tem uma certa fixação com justa causa. Acho que às vezes a gente até brinca, né? Fala, nossa, esse daí gosta de justa causa, né? Mas você fala assim, olha, o fato, às vezes você olha a situação, você fala, realmente tem a gravidade da justa causa, dá para aplicar a justa causa. Mas aí você fala como advogado, quais as provas que você tem disso? Aí a pessoa não tem as provas suficientes. Você fala assim, olha, então não adianta. Não adianta. Pela gravidade da dispensa por justa causa, você deveria ter provas suficientes. Infelizmente, no caso concreto, você não reúne essas condições. Não faça isso. Se você aplicar, a chance, aí olha o risco. O risco é ele reverter essa justa causa, e como você não tem nada mesmo, tem um risco adicional, que aí veio até uma OJ, acho que depois do TST, dizendo que abusividade do empregador na aplicação de justa causa, dano moral. Uma coisa é a simples reversão de justa causa em juízo, não gera dano moral. Mas se você, sem nada na mão ou de prova, está aplicando justa causa, sem qualquer critério, corre o risco, sim, além da reversão, de um dano moral, né? Então, acho que é assim, Romeu e Alex, eu agradeço de novo o convite aí se você quiser trocar ideia, vamos conversando aqui agora. Acho que eu queria só passar esses recados aí, e desculpe se eu me excedi aí, que é um tema que nossa, faz 20 anos, rapaz, que eu tinha cabelo. Quando ele me chamou de Tom Cruise, eu tinha cabelo lá atrás, quando eu era estagiário. Daí eu Tom Cruise, né? Entendi. Pois é. Ai, Túlio, nossa, viu? Eu sei que esse é um tema que você gosta muito, enfim, realmente falar em 40 minutos, em 30, meia hora, enfim, é impossível, né? Deu as premissas aí, mas você conseguiu sintetizar aí, principalmente a questão do alerta, né? Olha, parecer não é consulta para início de conversa, né? E é algo muito complexo para se fazer assim, um dia, em meia hora, né? Enfim. Mas eu passo a palavra ao Alex aqui, por favor, Alex. Eu sei que você estudou aí um monte de perguntas, aquelas bem de rodapé, aquelas coisas também. Ô, Alex, não pega pesado não, hein? Imagina, eu nem teria condições de complicá-lo, professor Túlio. Queria te parabenizar aí pela brilhante palestra. Trouxe com uma simplicidade e uma profundidade muito grande o tema, e acho que vai ser de grande valia para todos os colegas aí da advocacia. Eu aprendi muito, apesar de não ser o meu mundo, né? Eu estou aqui de intruso nessa conversa, mas é um tema que eu acho muito bacana. Eu acho que o Brasil ainda caminha, né, nesse sentido de consultoria, dessa tutela preventiva mesmo, né, dos litígios. Antes do concurso, eu venho da advocacia corporativa, eu trabalhava em jurídicos de empresas, então era um tema que a gente se preocupava muito e que fazia parte do dia a dia, né, essa preocupação antecedente ao litígio. E eu vejo que hoje em dia, muitos processos que a gente recebe, que chegam lá na justiça, eu olho e penso, poxa vida, se tivesse um mínimo, né, de preventivo aqui, se tivesse batido um papo bastante, às vezes, superficial com um bom advogado, nós não estaríamos nessa situação, né? E isso, às vezes, desencadeia aí milhares de ações em algumas empresas e pode até causar ruína da empresa, porque um processo vai gerando o outro, complica-se o fluxo de caixa, etc. E, às vezes, por uma falta de consultoria inicial, a gente chega nessa situação. Então, eu acho que é um tema bastante relevante e você trouxe aí, permita-me, né, me chamar de você, trouxe esse tema que nós conversávamos bastante esses dias, eu, o Romeu, o Maurício, da responsabilização do advogado, né? Isso tem se tornado cada vez mais presente. Antigamente não se via muito isso e hoje nós temos visto não só a responsabilização do advogado na série consultiva, mas também na série contenciosa. Então, por isso da importância, né, de a gente ter bastante claro e relatado isso de uma maneira objetiva a respeito de qual é o problema, da análise fática, da entrevista efetiva, né, com que passou o cliente. Eu vejo lá diversos casos, às vezes, envolvendo prescrição bienal, por exemplo,
por 1, 2 dias, e aí eu pronuncio a prescrição e eu sempre vou olhar a data da procuração para saber qual a data, né, que foi outorgada a procuração, etc. E às vezes são meses, né, em que a procuração foi outorgada, então a gente vê que aí, a não ser que envolva algum documento indispensável, alguma negligência da parte, mas a gente vê que às vezes alguns advogados estão ali na corda bamba para uma responsabilização efetiva, né. E aí eu queria só saber a opinião do senhor a respeito do momento do direito que a gente vive, né? Nesse neoconstitucionalismo, nessa extração da força normativa dos princípios, o direito tem que se tornado cada vez mais subjetivo, o senhor não acha? E aí a dificuldade cada vez maior de a gente chegar numa consultoria objetiva, né? Porque às vezes a jurisprudência ela oscila demais, embora essa tentativa de objetivação por meio de precedentes, etc., a gente tem uma interpretação muito subjetiva dos casos, né, no Brasil. A justiça, às vezes, não consegue dar essa objetividade toda. E aí, isso torna mais difícil ainda o trabalho consultivo, não fica? Olha, eu acho muito interessante essa sua provocação, viu, Alex? Realmente, né, porque numa sociedade complexa, cada vez mais, numa espécie de crise reguladora da lei, como até o Alain Supiot sinalizou nos escritos dele de 2000, cresce a força dos princípios, né? Parece que nos últimos 20 anos, talvez eu situaria esse fenômeno, né, de força normativa da Constituição, do estudos do Konrad Hesse na Alemanha, da principiologia. Então, os princípios também são fontes, então tem que ter uma normatividade e tudo mais. Agora, quando você trabalha muito com princípios, esse é o limite, né, que a gente fazendo críticas, talvez, né, porque se é que súmulas, OJs, precedentes, jurisprudência tem um papel realmente construtivo, construtor do direito, porque o direito é linguagem, isso eu acho que veio dessas teorias desses alemães também, além da força da principiologia, dos princípios. Por outro lado, você vê que, como regulador da conduta social em termos de previsibilidade, fica realmente vago. A gente trabalha, muitas vezes, assim, quer dizer, é muito difícil com base em principiologia, porque são cláusulas abertas, né? Eu acho que o próprio Código Civil se valeu desse expediente para atualizar constantemente o direito, para ter uma leitura contextualizada do direito, só que realmente, às vezes, a gente vê algo criando direitos e obrigações que não estavam expressamente previstos na lei. Esse que eu acho que seria o ponto vulnerável, digamos, ou o contraponto, diria assim, né? Porque tudo é ambivalente, né? Tem qualidades e virtudes e coisas. Eu acho que é justamente esse ponto que você tocou, né, Alex? Porque e aí eu acho que esse é o critério da gente pôr algum limite ao tal do ativismo judicial na construção. Claro que numa sociedade complexa, e quando a gente fala em princípios, e numa crise reguladora da lei com uma dificuldade de fazer tudo, é claro que o juiz não é mais o juiz do Montesquieu boca da lei. É óbvio, né? Mas qual o limite desse papel construtivo do ato jurisdicional? Aí que eu acho que é muito importante, que tem que ter alguns limites, sabe? Porque eu lembro que uma das coisas que o Amaury falava, né, ele era mais kelseniano mesmo, mais positivista, e fala assim, olha, não está na lei. Eu, como juiz, eu posso até discordar, mas eu tenho que respeitar a lei. Eu não posso ficar dando decisão contra a legem ou criando coisas que não estão na lei, né? Nem até o poder regulamentar está adstrito à lei. Com muito maior razão, as decisões judiciais também estão. E essa é uma dificuldade. E me parece que a gente está no momento, talvez, de revisitar o Kelsen. Voltar um pouco para o positivismo, sabe? Numa espécie de balança hermenêutica, assim. De um lado teve uma crise, de repente a gente vai, viva os princípios, viva o ativismo judicial, o juiz vai resolver tudo na construção do direito e tal. Agora parece que é um retorno ao positivismo, sei lá, vamos reler o capítulo 8º do Teoria Pura do Direito, que é sobre a interpretação.
Porque o ato de interpretar tem uma moldura das interpretações possíveis para o Kelsen. Não é que ele tem um único sentido. Né? O juiz vai criar a sentença é criar uma norma jurídica para um caso concreto, na fundamentação do Kelsen, com base na teoria escalonada e tudo, né? Mas eu acho que fica muito difícil o nosso trabalho. E aí, infelizmente, a gente vai trabalhando com... Poxa vida, quantas coisas da reforma que veio pela legislação e que, às vezes, a gente, para orientar o cliente, a gente fica falando, olha, isso já modificou, a lei está autorizando, mas o judiciário ainda não se pronunciou, teve enunciados da ANAMATRA, teve alguns precedentes que estão pipocando, quem é que paga as despesas ou não do teletrabalho, uma questão recente. Aí você vê uma decisão da Petrobras, você vê outra daqui, quando a lei está falando poderão ser objeto de ajuste. Então, essa questão da principiologia aí abre realmente uma grande dificuldade para a gente tem que ficar quase que surfando nas ondas e nas oscilações, idas e vindas, não do acesso à justiça, nas ondas do acesso à justiça, mas nas ondas das interpretações do TST, esperando, né, e do Supremo. Eu acho, pessoalmente, que diante do nós vivemos um período muito de polarização política. A reforma trabalhista veio, sim, falar de uma série de coisas, em termos lá no artigo 8º do, olha, juiz, você não pode criar obrigações que não estejam previstas em lei. Que recado é esse que está dando no artigo 8º da CLT ao Poder Judiciário? É muito grave, mas isso é uma reação também de um governo, claro, de direita, mas também é um certo recado. Agora, você vê também algum papel muito diferente, um certo racha entre Justiça do Trabalho e Supremo. E, às vezes, quando orientar, eu finalizo a minha dificuldade, na verdade, partilhando essa dificuldade que você tocou, Alex, como orientar em termos dessa certa imprevisibilidade das interpretações judiciais. A gente vai surfando e vai atualizando o cliente. Inclusive, olha, a gente fala, o TST se posicionou assim em relação ao acordo extrajudicial homologado em juízo, dando quitação ampla. Agora você vê um outro julgado já nessa semana que já é um outro sentido, num tribunal regional, né? Você vê, então acho que a gente tem que balizar, olha a nossa dificuldade. Eu acho que o grande intérprete dessas matérias é o Supremo. Então, hoje se fala de disciplina judiciária e tudo mais, enfim, vinculação a ratio decidendi, por isso que a gente fala da ratio decidendi, né? O precedente virou uma norma e parece que a ratio decidendi virou a exposição de motivos da norma, entende? Mal comparando, né? Mas só que a gente acaba seguindo o Supremo. Mas olha a nossa dificuldade. Quantos casos concretos nossos que a gente leva para recurso extraordinário para o Supremo? Ou quantas são as situações em que a gente vai conseguir viabilizar uma reclamação constitucional num caso concreto? Seja ele de terceirização, que é legitimada após a reforma para qualquer atividade, da amplitude da negociação coletiva, que é outra coisa de tema de repercussão geral. Então, o que eu percebi nessa polarização, viu, Alex? No fundo, eu estou sentindo que o Supremo está avocando para si a interpretação do direito constitucional do trabalho para dar o tom e falar, é para decidir assim. E eu acho que a gente... Por isso que ele está com tantos temas trabalhistas, eu ouso dizer, nunca teve tantos temas trabalhistas, né? Inclusive em amplitude. A gente está discutindo no Supremo amplitude de ações civis públicas ou coletivas lá, que não pode ser fora da esfera do órgão prolator da decisão. Então, a Justiça do Trabalho também é resistente em aceitar esse despacho, que é de repercussão geral, essa decisão do ministro, acho que é Alexandre, né? Enfim, então, eu realmente é uma dificuldade adicional. E, no momento, a gente tem que ficar acompanhando cenas dos próximos capítulos de temas sensíveis com repercussão geral do Supremo. Porque a primeira instância, eu acho que deveria um pouco ter essa almejada disciplina judiciária. Por outro lado, eu também entendo que a jurisprudência se transforma a partir desse trabalho de base, né, da autonomia dos juízes, né?
Então, digamos, esse debate infindável do direito. Perfeito. É uma dificuldade extrema para os advogados consultivos e para os juízes também, né? Às vezes a gente se vê aí uma queda de braço do TST com o STF, a exemplo aí dos índices de correção monetária, né? Eu já alterei os parâmetros de liquidação da minha sentença umas 8, 9 vezes, porque a gente não sabe, né, efetivamente qual vai ser o índice a ser aplicado de agora em diante. Mas perfeito, eu agradeço muito a presença e a oportunidade de poder participar desse debate, professor Túlio. Foi um prazer mesmo, parabéns. Aproveitando o gancho, Túlio, a gente estava comentando antes de você chegar sobre o Leme Streck, né? E ele é um crítico severo do ativismo, né? E ele fala, hoje, inclusive, e eu acho que ele tem uma certa razão, a nossa doutrina virou caudatária da jurisprudência, dos tribunais, né? Ou seja, andamos sempre na cauda, vamos esperar ver o que o TST decide, os tribunais decidem, o STF, para depois a gente ver o que a gente entende. É uma coisa esquisita, quando, na verdade, a doutrina, né, deveria ser a condutora das ideias, né? E a gente vê hoje, né, você não encontra poucos como o professor Amaury, né? Que parte de uma decisão original, tanto é que quando saiu a reforma, demorou algum tempo para sair, assim, um pessoal de peso começar a falar sobre o que é, o que não deveria ser. A maioria esperou os primeiros pronunciamentos, e agora você vê livros e livros aí, né, para... Eu olho com certa desconfiança quando tem uma medida provisória, não é? Publicada hoje, e amanhã já tem 3 artigos escritos, ou livros comentando, comentários ponto a ponto, emagreça dormindo, memorize. Não é assim. Ou, assim, de 2 dias você não faz uma reflexão. E realmente, acho que não dá nem para a gente ficar perdendo muito tempo, né? Porque o judiciário tem tantas ideias, tantas leituras, né? Que você já dar a sua opinião, eu acho que é até uma certa presunção, além de uma certa fome de vender livro ou alguma outra coisa. Mas eu não acho, eu não ponho tanta credibilidade numa coisa, porque justamente não passou por um período de maturação, de reflexão. E é isso que você falou mesmo, grandes nomes não escrevem tão rapidamente assim, não devem fazer isso. E agora, sobre não devem, isso é contraproducente, isso é quase leviano, eu diria. Grande doutor Túlio. Posso interromper um pouquinho? Maurício, pode, Maurício. Sob suspeita, Túlio, viu? Sob suspeita de que estava a trabalho, mas tudo bem, não vamos... Eu tenho provas de que estava a trabalho, viu, Túlio? Por favor, acredite em mim, viu? Vamos fazer exame do bafômetro, quer ver? Não, isso eu já não garanto. Vou exercitar meu direito constitucional de não me submeter a esse exame. Queria mandar um grande abraço a todos vocês, mandar um grande abraço ao Túlio, pedir desculpas, já mandei uma mensagem para ele, só pude realmente entrar agora, mas pelo menos nunca é tarde para eu mandar a minha saudação a esse grande mestre, né, que a gente teve o prazer de ter durante o curso de mestrado na PUC. Túlio é uma daquelas pessoas que são ímpares, né, assim, extremamente humilde, ao mesmo tempo que é extremamente profundo estudioso do direito, né? E, claro, eu tenho certeza que isso já foi abordado aqui, Túlio, me perdoe a redundância, eventualmente, aqui da saudação, mas, assim, se a gente for perguntar para profissionais que lidam com o direito do trabalho, né, especialmente da nossa geração, né, de cada 10 perguntas, 9 dirão que Amaury Mascaro Nascimento foi o maior juslaboralista que já existiu no Brasil, né? E você foi o braço direito de Amaury Mascaro Nascimento. Que honra para você, que honra para ele também, né? E eu queria contar uma passagem, desculpa interromper um pouquinho, mas queria contar uma passagem pessoal com o Túlio, que talvez ele nem saiba. Mas quando eu estava para definir, o Romeu estava comigo, ele me acompanhou. Quando eu estava para definir a minha banca de mestrado, Romeu e eu fomos conversar com o meu orientador, professor Manos, né, Pedro Paulo Manos, e lá eu disse para o professor Manos, olha, professor, eu gostaria que o professor Túlio participasse da minha banca, né?
E aí o professor Manos, embaixo daquela sabedoria toda, falou, olha, Maurício, vamos colocá-lo, mas como suplente, porque ele está passando por uma fase complicada, porque o doutor Amauri está passando por grandes dificuldades de saúde, e o Túlio é como se fosse a Amauri é como se fosse um pai para o Túlio, enfim. Então vamos deixar ele de suplente, eu acho que é arriscado, vamos dar esse momento para o Túlio. Tá legal, tudo bem. O dia da minha defesa da dissertação, Túlio, foi no dia 24 de junho de 2014. Dia do falecimento do Dr. Amauri Mascaro Nascimento. Veja a sensibilidade do professor Manos ao definir isso, né? Pelo menos, incrível, né? Incrível isso. Então, eu fiz questão de pegar um livro que eu tenho aqui do professor Amauri Mascaro Nascimento, e só para vocês verem, eu não sei se é possível que vocês enxerguem, mas quem que era um dos assessores aí? Vocês conseguem enxergar? Professor Túlio Lassone. Túlio, você quer falar? Você... Túlio, o próximo passo é pedir dinheiro emprestado, mas eu vou fazer isso em off, ok? Então, mais uma vez, me desculpe por ter chegado atrasado, foi realmente por um motivo profissional, mas eu fiquei feliz de poder chegar aqui a tempo de lhe mandar essa saudação. Eu fico muito feliz aí com as suas palavras, viu, Maurício? Então, você já é amigo nosso aí, né? Então, eu acho muito bacana recordar esses momentos, né? E realmente, às vezes eu lembro que eu já tinha terminado o doutorado em 2010, lá na USP, né? E às vezes eu ia fazer pesquisa fora, né? Ia para a Itália, ia para a Espanha, em Portugal, e era muito comum, assim, o professor Amauri, por exemplo, nessa edição aí do curso, que é coisa, salvo engano, deve ser de 2012, isso daí, 2012, né? Ó, tá vendo como eu sei? Exatamente. Né? Gente, ele já escrevia sobre trabalho intermitente. Ele já escrevia sobre contratos de trabalho atípicos entre o autônomo e o coisa. Então, ele é um certo prenúncio disso, quando ele já estava falando isso, porque já tinha na Espanha a ideia do trabalhador autônomo dependente economicamente. Quando você já via na Itália, desde da reforma Biagi, que era de 2003, né? Não, 2003, eu acho, a Biagi, e depois as sucessivas reformas, a parasubordinação, coisa que a gente discute, né, em termos de enquadramento. Então, quer dizer, são coisas, por isso que eu acho que tem uma reflexão que vão bebendo de fontes, né, de estudos, olhando para os outros países. E quando você vê isso, você consegue abstrair de algum modo uma certa linha de tendência, uma linha de força, um certo rumo do direito do trabalho, né? Nos últimos escritos dele foram 2 livros, né? O tal do Direito Contemporâneo do Trabalho, que acho que é de 2012, e o Ordenamento Jurídico Trabalhista. Ele estava tratando das questões das fontes. Mas nesse último livro, o Ordenamento Jurídico, ele já está falando de hierarquia dinâmica das fontes, uma plasticidade maior entre negociado para o legislado e da prioridade aplicativa do acordo de empresa sobre a convenção coletiva e, às vezes, até sobre a lei. Então, na verdade, por que ele fez isso? Porque ele já estava vendo a tendência disso no ordenamento italiano e no ordenamento espanhol. E ele cunhou uma expressão, por exemplo, ordenamento síndico-empresarial, para discutir, naquele cenário de 2012, a hierarquia e a relação, ou o diálogo, como aqui começou a ganhar força, entre as fontes, diálogo entre as fontes. Ele já tinha essa ideia de hierarquia dinâmica a partir da ideia de modelos jurídicos que ele pegou do Miguel Reale, de um livrinho, sabe? Então, esse livro, Ordenamento Jurídico do Trabalho, Ordenamento Jurídico Trabalhista, é uma parte quase atualizada do antigo Teoria Geral do Direito do Trabalho dele, de 1997. Então, é muito interessante quando você vai atualizando, né? Agora, o que a gente leva disso daí? Um constante estudo. Você pegava qualquer livro da biblioteca do professor Amauri, estava fichado. Gente, estava fichado. Você via na contracapa, assim, página tal, conceito.
de não sei o que do Instituto, página tal, tipologia dos contratos atípicos, de um doutrinador novo, italiano, ou espanhol, ou francês. Então, é essa coisa de linha de tendência. Agora, o papel da doutrina, só para voltar um pouco na provocação do Romeu, na Europa, doutrina, o professor, o acadêmico, tem um imenso respeito. Eu acho que aqui a doutrina passa a ser um caudatária aí da jurisprudência, ficou um pouco empobrecida, porque você vê acórdons dos tribunais da Espanha, de Portugal, da Itália, eles citam doutrina, além de, claro, precedentes do próprio tribunal. Mas a importância do universo científico, da academia, para a jurisprudência é tremenda, né? E aqui parece que a gente é inverso. Eu acho que é um pouco da cultura, primeiro, de desprestígio à educação que a gente tem no nosso país, que é um país latino, um pouco, né, evolução, um nível que se dá a respeito ao papel da ciência, e também um certo autoritarismo dos poderes, a relação entre a sociedade civil e os poderes, né? Então, um certo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não presta contas, o poder público, que é um servidor público, não é alguém que serve a sociedade, que é um servidor público. É alguém que está numa posição de superioridade em relação à sociedade, né? Então, é um conceito de cidadania que nós temos, que ainda falta muito amadurecer, e a ordem das coisas aqui são um pouco invertidas, né? Mas eu acho que tem que mudar. Agora, por outro lado, se é verdade que a doutrina fica assim, nós, como advogados também, temos que provocar as teses, né? Eu acho que falta esse papel nosso do advogado também de estudar e trazer uma nova leitura para um certo caso, uma nova ótica, né? Então, às vezes, assim, bom, vamos estudar aqui, sei lá, não temos aqui algum tema interessante, mas vamos provocar o judiciário a se manifestar sobre essa ótica, que às vezes não é, né? Às vezes não, já analisou a mesma questão, uma certa questão, por uma ótica, mas não provocado com novos argumentos, novas teorias. E aqui entra o papel do advogado também, né? É o advogado que impulsiona, né, a coisa. O papel do juiz é criativo, mas também ele trabalha com o que ele recebe, não só de alegações, né, Alex? Assim, mas ok que você vai ser balizado em geral pelas questões da SDI, ou como decidiu a SDI, TST, né? Mas as informações, as teorias, a fundamentação, é o advogado que traz. Por exemplo, outro dia eu estava vendo cláusula de não concorrência que foi anulada por alguma questão de um trabalhador, né? Não tinha uma previsão de prazo. Assim, bom, mas qual que é o prazo razoável do direito estrangeiro espanhol, português, francês, italiano? 2 anos, 3 anos numa cláusula de não concorrência? Ok, então ele era nulo inteiro, mas ele já nos 5 primeiros meses a pessoa tinha assinado isso e foi para concorrente, né? E tinha recebido uma certa indenização. E a teoria do aproveitamento dos negócios jurídicos? E você pode ter uma nulidade parcial e aproveitar o negócio para outras questões. Então, por exemplo, isso é um grande olhar a partir dos dispositivos do nosso Código Civil, você tem que enfrentar. Ok, vai anular, não vai produzir efeitos, mas nada daquilo vai subsistir, nenhuma cláusula daquilo. Quer dizer, você pode trabalhar a coisa sobre a ótica da nulidade parcial e não total do ajuste, né? Ou na ótica da boa-fé. Esse foi um exemplo que eu falei, poxa, é diferente. É claro que a gente sabe que já tem jurisprudência consolidada, mais ou menos, aí na nossa trabalhista, sobre bases de validade de cláusula de não concorrência. Só que alguém já tinha provocado para falar que é para a teoria do aproveitamento dos negócios jurídicos, né? De repente se anula uma cláusula porque não tem prazo, ou porque o prazo é extenso demais, 5, 6 anos. Mas isso não compromete a obrigação. Vamos supor, um caso era que o prazo da não concorrência era de 5 anos. É excessivo? Sim. Mas, bom, você não pode adequar isso a parâmetros de razoabilidade, ficar em 3?
e validar aquele acordo, como é que fica isso, né? Então, eu estava pensando aqui alto, só essas questões aí. Tem gente aqui mais participando, vocês não querem participar aí? Ó, eu estou vendo a Andréia, Aliás, Juliana. vou passar aqui, Túlio, apresentar nosso presidente, Juliano, chegou aí, eu vou passar a palavra para ele, depois gostaria também que a Andréia fizesse suas considerações. Mas, Juliano, toma a palavra, por favor. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, professor Romeu. Boa noite, professor Maurício, professor Alex, boa noite. Boa noite. E muito prazer, Túlio. E muito obrigado pela participação e pela presença em mais um evento aqui, coordenado pelo nosso professor Romeu, né? Que vem enriquecendo a advocacia aqui da região, especialmente a de Salto, com essas palestras e cursos, né? Que o Romeu, não sei se o senhor sabe, mas ele é o presidente da Comissão de Cursos e Palestras, aqui da subseção. E realmente a gente, desde o início da gestão, tem um compromisso, né, na realização desses eventos, e esse ano, embora aí com a pandemia, né, não deixamos de cumprir com essa responsabilidade, né, Romeu? Então, muito obrigado, professor. Eu peço perdão que eu fiz o maior esforço para acompanhar desde o início, mas eu já tinha uma reunião agendada aqui pela subseção e acabou atrasando. Mas, numa próxima oportunidade, quem sabe, né, Romeu? Eu vou fazer presente. Muito obrigado. Eu agradeço. Nós agradecemos, Juliano. Já tinha adiantado para o professor Túlio que você tinha um compromisso, mas ia fazer um esforço para chegar aqui e chegou. Romeu. Oi, Maurício. Deixa eu só aproveitar o seguinte, o nosso companheiro, o professor Alex, ele tem um compromisso agora às 18 horas e ele já havia avisado a gente, ele precisa sair. Se a gente puder dar a palavra para ele dar as saudações finais dele. Alex. Bom, só queria agradecer a todos, agradecer ao professor Túlio, agradeceu demais aqui a nossa região, trouxe uma palestra aí de grande relevância para todos. Professor Romeu, obrigado pelo convite sempre, pela parceria, professor Maurício, doutor Juliano, Andréia, Cartano e todos que sempre acompanham a gente aí. Um abração para todos, foi um prazer, Túlio, obrigado. Prazer, Alex, muito obrigado. Boa diversão. Aliás, eu acho que é trabalho, nem é diversão, viu, Túlio? Tem uns compromissos com a Matra lá, né? Andréia, por favor. Bom, agora ficou fácil, né? O Juliano chegou. Realmente ele teve um imprevisto, um compromisso, pediu para que nós o representássemos, mas ainda bem que ele chegou a tempo. Porque presidente é assim, tem que estar em todos os lugares, em vários momentos, então o Juliano tem feito isso e a gente só fica aqui no apoio, que é bem tranquilo. E eu só gostaria de agradecer, assim, as considerações feitas foram brilhantes, eu acho que é um tipo de debate extremamente rico. A metodologia, as ferramentas que o professor Túlio trouxe, com certeza é de uma grandeza imensa. Ele exaltou muito o professor Amauri, mas eu acho que ele tem igual grandeza, a gente já pôde observar por isso. Muito conhecimento, muita coisa que eu tenho certeza que desde pessoas que militam com mais... que tem essa militância mais específica, né, no direito do trabalho, até aqueles como eu não têm essa especialidade como atividade principal, a gente sempre fica muito engrandecido, né, em relação a esse tipo de conhecimento tão rico que a gente pode ver compartilhado. E realmente, as pessoas que sabem muito, geralmente elas são muito generosas e a gente só comprova isso com cada palestra que a gente tem visto aqui. Romeu está de parabéns, o professor Romeu está de parabéns,
o doutor Alex, que está sempre conosco, o Maurício também, né? Eu estou chamando todo mundo pelo primeiro nome, porque assim, já me sinto meio da casa, então peço perdão em relação a isso. E nós temos aqui também o pessoal da diretoria, a vice-presidente está aqui, a doutora Fabiane, a doutora Thais, a nossa secretária. Opa, então, verdade. Estão todos aqui. Diretoria completa, Túlio, então. Quase completa, né? Agora que eu estou vendo aqui. Verdade. Desculpa. Então, eu só faço um agradecimento mesmo, e em nome de todos os advogados dessa subseção, pelo evento, mais um evento brilhante, mais um evento histórico, Romeu. Obrigada. Túlio. Túlio, é sua. Não, então, meus caros, eu agradeço aqui esse convite, parabenizo esses eventos, que apareçam outros, né, para disseminar conhecimento. A gente costuma dizer que também a pandemia e essas questões de videoconferência, o virtual, assim, de algum modo democratizou também um pouco o conhecimento, porque quantas e quantas pessoas, às vezes, gostariam de ter acesso ou assistir a uma boa palestra, uma boa discussão, mas que não tinham essa possibilidade, seja em razão da distância, seja até, às vezes, em razão financeira para fazer. Então, democratizar o acesso à informação, às discussões, para a nossa classe de advogados. Parabéns, Romeu, ao Alex, ao Maurício, por encamparem isso daí, essa disseminação de estudo, que é muito importante, esse espaço de troca. E principalmente aqui, né, porque vemos aqui um pouco na coordenação, 2 advogados, um magistrado, todos com formação acadêmica, né, então isso, eu sempre sou um pouco cri-cri com isso. Quem é que está organizando? Tem formação? Eu gosto disso, porque tem essa... né, para a gente ter um nível legal de troca de ideias. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizá-los por esse ciclo de encontros e por essa iniciativa, e agradecer o convite. E, para mim, assim, a doutora Andréia, eu acho que, assim, aquilo que a gente recebe, de algum modo, o importante é você receber e partilhar. Partilhe aquilo que você recebeu. Acho que esse é um dos grandes segredos, assim, da vida, sabe? Isso é um sentido, isso gera prosperidade espiritual, prosperidade material, né? Então, assim, seja generoso nesse sentido mesmo, de saber dessa grande energia da vida aí, desse mistério, que é de você partilhar aquilo que você recebeu. Então, esse é o momento que eu celebro isso daí. Agradeço, então, muito obrigado, e estou à disposição para outros temas, viu, Romeu? E depois também, quando passar a pandemia, a gente comer o filé, a parmegiana aí da região, tudo mais, aí do alemão. Viu, Túlio, pode falar, embora o alemão seja em Itu, nesse caso, a gente abre uma exceção, porque não sei se você sabe, né? O pessoal fala Salto, não sei se você já ouviu falar Itu de Salto. O pessoal sempre comenta, não, é Itu, pertence a Salto e tal. Fala em Salto de Itu, a gente já coloca, então, realmente a parmejana ali é inegável que é boa. Mas olha, meu irmão, olha, obrigado mesmo, olha, já estou 1h30, então não vamos explorar. Eu tinha até selecionado algumas questões aqui, aquela questão da responsabilidade do advogado, que realmente, a gente já tive alguma experiência, falei para você, no Tribunal de Ética, né, onde a gente começou a ver o crescente movimento de clientes argumentando, olha, fui no escritório do advogado, ele, enfim, me deu tal parecer, ou me deu tal consulta, olhe bem, o perigo, o cuidado que nós temos que ter com a consultinha, porque antes era até verbal, mas agora você faz pelo WhatsApp, você deixa escrito, né? E aí, sem um contexto, né? A quem é o ônus da prova de provar o contexto daquilo que você disse que era certo ou errado, e que levou o cliente, né, a tomar uma atitude, né? Será que nós temos responsabilidade pela faça isso, faça aquilo? E eu comecei a me preocupar em todos os encontros que eu, Maurício e o Alex, a gente tem feito, né, em vários deles, né, Maurício? Nós temos comentado sobre esse aumento exponencial da responsabilidade, ou melhor, das ações contra advogados, pleiteando indenização,
Por quê? Por pareceres, né, que ele deu, por ações ajuizadas sem a devida consulta da jurisprudência, sem ressalva. Não que você não possa advogar contra texto de lei, você pode, mas você tem que fundamentar. Olha, nesse caso, o texto é inconstitucional, o meu caso é excepcional, enfim. Né, você tem que fazer a devida consideração das circunstâncias ali na petição. E às vezes parece que a gente não se atenta muito. E tem como mais antes, a gente era coberto pelo manto do, olha, advocacia é trabalho de meio, mas de resultado. Sim, mas quais meios? Né? Quais meios você tomou? É isso. E a gente realmente era da responsabilidade, né, em todos os campos. Né? Então, isso que você trouxe para a gente, pelo menos para mim, ficou assim, a questão do alerta. Olha, gente, tome cuidado, né? Mesmo, né, do parecer que realmente não é para fazer, não dá para fazer em larga escala, isso não é parecer, né? Até mesmo a consulta do dia a dia, né, Túlio? Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque aquilo é tomado, o doutor falou, a doutora falou, olha, quem falou, e no interior, né, nós temos muito disso, né? Não sei se na capital é comum, mas enfim, a nossa advocacia do dia a dia, né, Juliano, né, André, Maurício, às vezes consultinhas, né? Consulta, tal, você por uma gentileza, você acaba, isso pode levar realmente a um prejuízo grande, né? E aí uma gentileza pode se transformar em algo que desagradável do ponto de vista profissional, enfim, não só porque causou mesmo prejuízo para o cliente, porque, afinal, se eu tivesse parado para estudar, talvez a minha posição seria outra, mas realmente, para a gente, como profissional, depois tem que responder, eventualmente, aí uma ação judicial é muito constrangedora, é muito triste, né? Então, Túlio, olha, o alerta, em poucas palavras, eu acho que você deu mais que o recado aqui, né? E a gente fica muito feliz mesmo de ter uma pessoa com a sua, da sua escola, enfim, com o seu conhecimento, contando histórias aqui, professor Maurício, né, Maurício? Né? Isso é muito bacana, e hoje a gente pode registrar isso. Olha, isso é história viva. Não é? Não é? Você é história, olha bem, né? E isso é digno, eu sei que você tem tempo de sobra, mas isso era uma coisa para pensar, para você escrever algumas memórias, eu não sei aí até quando vai, mas isso, não sei se você já tem isso em algum projeto, né? Excelente ideia, Romeu, excelente ideia. Não é? Deve levar adiante esse projeto, né? Vero, né? Então, meu amigo, olha, obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo pela gentileza de estar aqui com a gente, isso nos orgulha muito, especialmente eu e Maurício, né? Tivemos o privilégio de conviver com você lá na PUC, né? Eu tive mais privilégio que o Maurício, porque você fez parte da minha banca, cara. Não, ele fez parte da minha banca, como suplente. Tava lá. E não esteve lá por uma justificativa mais do que honrosa. Maurício, por favor, faça as considerações e vamos deixar o Túlio tomar aquele cafezinho. Né? Vamos deixar ele descansar, né? Eu queria mais uma vez, Túlio, agradecer por você ter participado, por você ter dado a honra de participar da nossa live, por você ter dado esse prestígio para a gente. E mais do que isso, eu faço até um agradecimento pessoal, que eu sei que também é do Romeu, de você ter participado da nossa vida acadêmica com tanta profundidade e com tanta generosidade. São poucas as pessoas que têm reunidas essas duas características. Então, obrigado por fazer parte da nossa vida acadêmica e por fazer parte da nossa amizade. Então, e por favor, volte. Por favor, volte. Desde já fica o convite aí. Né? Temos direito coletivo aí no gatilho, né? Vamos conversar. Obrigado, gente. Boa noite. Túlio. Abraço, Túlio. Abraço, gente. Vai com Deus. Até mais. Obrigado.